Olha, turma, foram enterrados hoje em Braúna os corpos da família que foi assassinada pelo ex-marido de uma das vítimas em Birigui. O Rodolfo Pardini está acompanhando esse caso, tem monitorado tudo pra gente, acompanhando as investigações, apurando os detalhes dessa história e agora conta tudo pra gente. Bom dia, Pardini. Olá, Casagrande, bom dia para você, bom dia para todos, A gente esteve de manhã lá na cidade de Braúna acompanhando o fim do velório, também o enterro das 3 pessoas, da mãe e dos 2 filhos. O enterro do Leandro foi ontem também lá em Braúna. Mas antes da gente falar mais sobre esse dia muito comotivo, de muita emoção, lá do enterro, a gente tem novidades sobre esse caso. Por isso nós convidamos aqui o Dr. Guilherme, que ele é o responsável por essas investigações, porque a polícia vai começar a ouvir a partir de agora pessoas ligadas tanto às vítimas quanto também ao assassino Leandro, para saber exatamente como tudo aconteceu, se há alguma motivação além do fato passional. Só que o delegado me explicou aqui que já existe uma novidade, porque a arma usada pelo Leandro para cometer o triplo homicídio seguido de suicídio não pertencia a ele. Doutor, bom dia, obrigado pela sua participação. Bom dia. Essa arma você já descobriu então que não era do Leandro, era da empresa que ele trabalhava, é isso? Sim. Conforme foi ouvido o representante da empresa, o Leandro trabalhava aproximadamente 1 ano e 2 meses nessa empresa de vigilância, Ele tinha carga horária das 18 horas até as 6 da manhã, era o turno de trabalho dele. No dia dos fatos, de forma atípica, o Leandro compareceu no seu posto de trabalho às 17h10, E falou pro caseiro que lá estava, que ele tinha esquecido o carregador de celular e queria voltar para casa para buscar esse carregador de celular. Nesse meio tempo, o Leandro pegou o revólver calibre 38, mais as munições, sem autorização da empresa, e foi até o local do fato e praticou o crime que gerou essa tragédia, Porque ele podia usar a arma apenas dentro da empresa, fora não, Então ele já foi meio que premeditado, posso dizer assim? Sim, a gente entende que seja premeditado porque o Leandro ele só poderia usar essa arma no seu posto de trabalho, não pode circular pela rua portando uma arma de fogo. A partir de agora o senhor já deve começar então a ouvir mais testemunhas, apesar o inquérito já foi instaurado. Sim, o inquérito foi instaurado para a gente apurar as circunstâncias de como ocorreu o fato, ouvir testemunhas, familiares das vítimas, testemunhas até mesmo do Leandro, para saber como que era o comportamento dele no dia a dia e com a adolescente Mariana. E não, porque não há responsabilização penal do autor do fato, porque ele já está morto. O direito penal só permite responsabilização para quem está vivo. Existe o fato principal de que possa ter sido um crime passional, por ele não aceitar o fim do relacionamento. Sim, a principal linha de investigação é crime passional por motivo de ciúme ou por motivo dele não ter aceitado eventual término do relacionamento. A gente não consegue ainda ter certeza se havia o término do relacionamento ou não, se ele ainda mantinha o relacionamento amoroso com o adolescente. Ok, doutor, muito obrigado pelas informações, bom trabalho para o senhor aí e uma boa condução nessa investigação, viu? Muito obrigado pela participação. Ô Casagrande, como o delegado mesmo disse, então essa investigação vai começar agora, após o enterro. Inclusive a gente esteve de manhã lá em Braúna, porque tanto a família, as 3, quanto o Leandro foram enterrados lá por ser a cidade de origem deles. A família deles é de lá. E durante o velório da mãe, da filha e também do filho, tinha muita comoção. Foi lá no salão paroquial da igreja, realmente uma situação muito difícil. A gente acabou acompanhando um pouco desse momento que a gente vê agora na reportagem. Com os caixões lado a lado, mãe e os 2 filhos foram velados no salão paroquial em Braúna. Os corpos saíram para o enterro hoje por volta das 8 da manhã. Durante o cortejo que passou pela avenida da cidade, alguns moradores saíram de dentro das casas para acompanhar da calçada. Teve quem se emocionou mesmo sem conhecer a família. Para mim, foi uma tragédia muito grande, São gente jovem, Que violência, matar 3 pessoas da mesma família. Para mim foi um horror, uma violência sem tamanho. No cemitério, os corpos dos irmãos foram enterrados primeiro. O da mãe foi na sequência, em outro jazigo. O crime aconteceu na última terça-feira. Foi em Birigui, nesta casa, no bairro Novo Parque São Vicente. O vigilante Leandro dos Santos Caetano, de 36 anos, entrou no local com uma arma e cometeu a chacina. Matou a ex-namorada, Mariana Pires Tondati Champan, de 16 anos, a mãe dela, Dayana Cristina Pires, de 39, e o irmão Igor Markelli Ferreira Pires, de 24 anos.
todos foram atingidos com tiros na cabeça. O cachorro da família também foi morto. Na sequência, Leandro se suicidou. A gente não esperava isso, nem da parte dele, né? De nenhum momento ele chegar a fazer isso, né? Porque eu mesmo conversei muito com ele. Ele era uma pessoa que jamais nós acreditaria que ele ia fazer uma barbaridade dessa. Só era possessivo. Ele era possessivo. Segundo a dona Rosana, que é tia da mãe dos jovens, o Leandro era agressivo e já havia ameaçado a Mariana com uma arma. Ele já até chegou a colocar uma arma, a mesma arma que eu acho que ele matou ela no dia, dentro da boca dela. Só que ela não chegou a fazer nenhum boletim porque ele ameaçou ela e ela voltou com ele. O choque foi muito grande, né? Porque ninguém esperava, né? Que quando tá doente é uma coisa, né? Mas difícil para a família, né? É realmente uma situação muito complicada, a família ter que, além de ver 3 pessoas sendo mortas, né, no velório que a gente acompanhou no enterro, teve uma situação muito triste também, porque os corpos, o irmão, a Mariana e também o Igor foram enterrados no mesmo jazigo. Já a mãe, a Dayana, foi enterrada no mesmo cemitério, só que num outro local. Então foi assim, até um testemunho pessoal que nós estivemos lá. Primeiro levou um caixão, depois levou outro, depois levou o da mãe. Ou seja, já é difícil a gente enterrar uma pessoa querida. Agora imagina ter que enterrar 3 da mesma família no mesmo dia. Realmente uma situação muito marcante, viu, Casagrande? Até mesmo para a gente, né, que é da imprensa, ter que noticiar e presenciar esse sofrimento dessas pessoas. Exatamente isso. A gente já tinha conversado ontem, né, com os irmãos, aí, com os outros filhos da Daiane. Inclusive, eles tinham dito que estavam ali sem chão, né? A mãe da Daiane, que é a avó das vítimas ali, né, dos 2 jovens que foram assassinados, estava enterrando a última filha. Ela teve 3 filhos, outros 2 morreram de outras causas e agora estava enterrando a última filha, o que realmente mostra a tristeza nesse velório, nessa despedida. Qualquer tipo de velório, obviamente, é muito triste, mas nessas condições que a gente está vendo, nessa situação, nessas circunstâncias que a gente trouxe aqui no nosso SBT Interior, a situação é ainda mais delicada. Eu quero destacar uma fala dessa tia das vítimas, ô Pardini, que ela trouxe uma informação que até então a gente não tinha, que era essa relação do Leandro com a jovem, com a Mariana. E ela fala o seguinte, que já teve um caso, um outro momento de violência e de ameaça, que ele teria colocado a arma na boca dessa jovem. Quer dizer, a relação deles já era bastante conturbada, né? Exatamente, inclusive eu falei sobre isso com um delegado, que a gente ouviu agora há pouco, ele disse que não foi registrado nenhum tipo de boletim de ocorrência. Ou seja, o que mostra que realmente a Mariana ela era ameaçada de alguma forma, ficou com medo, não denunciou. Ou seja, acabou realmente vivendo aí essa situação de risco num relacionamento conturbado, abusivo, que acabou terminando nessa tragédia toda. Só para dar uma informação extra também, Casagrande, ontem, antes mesmo do velório, a família passou por um outro drama, porque para enterrar as pessoas precisa pagar. E o valor era alto e a família não tinha dinheiro, tanto que foi feito até na internet uma vaquinha virtual para as pessoas ajudarem a arrecadar dinheiro para poder contribuir para fazer o velório. Mas essa ainda a família teve que encarar também. Foi nada fácil para eles e não está sendo também, viu? Eu imagino, só quem está vivendo isso realmente imagina, mas a gente de fora acompanhando também compartilha desse sentimento aí de muita tristeza em relação a esse caso. Pardini, vamos monitorar, vamos continuar acompanhando os trabalhos da polícia, porque essa história ainda tem algumas lacunas num quebra-cabeça que a gente vai montar e vai atualizando os amigos de casa. Obrigado pelas informações.